E aí galera, tudo bom com vocês? Mas vocês estão bom mesmo? Mas vocês ficaram bem depois desse episódio, desse último episódio de The Last of Us? Que eu ainda estou aí me recuperando. Fomos pegos aí de surpresa pelo segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us. De surpresa, mas não, mas sim, mas não. Esse que na minha opinião, assim, foi um dos melhores episódios já lançados em séries de televisão. Aspira, tu tá fazendo uma acusação muito séria, hein? Eu diria que entra de mãos dadas ali com os melhores episódios de séries de televisão já produzidos e que por mais que a gente já sabia, já imaginava o que ia acontecer, nos pegou de surpresa aí, fazendo a gente pirar e estraçalhando os nossos corações, não é mesmo? Então vamos conversar aí sobre o que foi esse evento que aconteceu aí em The Last of Us nesse final de semana, depois da vinhetinha. Cara, The Last of Us tem sido aí uma ótima série da HBO, nível HBO, uma adaptação de um jogo aclamadíssimo, que arrastou aí a multidão de fãs que o jogo fez, mas não só isso, tem atraído muitas pessoas a assistirem pelo hype, pela grandiosidade que tem sido essa série. Por mais que a primeira temporada tenha sido muito aclamada por ter adaptado muito bem o primeiro jogo, em muitos aspectos, trazido toda a profundidade da história de The Last of Us, toda essa profundidade dessa história intimista que é The Last of Us, muitos aspectos não foram tão bem adaptados assim, tornando a primeira temporada um pouco apressada e não tão bem desenvolvida quanto o primeiro jogo. E com isso eu não quero dizer que ela não é bem desenvolvida e nem que ela é uma temporada ruim. Eu não tinha jogado o jogo ainda quando eu assisti a primeira temporada, já tinha começado ali, já tinha dado uma desenrolada, mas nunca tinha jogado até finalizar. E depois de assistir a temporada, eu joguei o jogo e assim, o desenvolvimento do jogo é muito acima do que a série entrega, muito acima. E o primeiro episódio já foi assim uma surpresa gigantesca nesse sentido, porque já teve um grande upgrade. Aí entra uma outra questão, eu não joguei o segundo jogo, mas trouxe ali muitos elementos de ação e muitos elementos de jogo, né, de gameplay, adaptados para episódio, né, digamos assim. E eu já tinha achado o primeiro episódio, na minha opinião, o melhor episódio da série até então. Mas o segundo episódio, ele consegue ser melhor que o primeiro e melhor do que muita coisa já lançada aí nos últimos anos. Antes de assistir, eu até vi aquele artigo, né, um artigo da galera falando que ele era tão grande quanto deveria ser, pelo menos, a longa noite de Game of Thrones. Então só por aí eu já fiquei com a expectativa alta já. Eu falei, pô, Aqui o negócio vai pra outro nível, então. Vai pra nível Game of Thrones. E o episódio não só supre essa expectativa, como ele ultrapassa mais uma vez e loucura, assim. Eu já queria começar enaltecendo a edição do episódio, porque, cara, todas as cenas foram construídas, assim, primorosamente num nível altíssimo, assim. Toda a construção do episódio, todos os cortes, todos os takes maravilhosos, fotografia impecável, roteiro também acuradíssimo, soltando aqueles detalhes lá no começo. Eu vou soltar alguns spoilers aqui, tá? Se você não assistiu ainda, vai lá assistir e depois você volta aqui. Aqueles detalhes ali do começo, deles explicando que os infectados tinham deixado infectados congelados em cima, mantendo a temperatura deles pra eles ficarem escondidos embaixo. E aí depois lá na frente tem a cena da Abby caindo ali no meio dos infectados congelados e aí começa a sair aquele enxame de infectados. E aqui eu já vou pular pra cenas, pra mim foi o que tornou esse episódio, assim, grandioso, que foi a Batalha de Jackson. Cara, que construção de tensão acontecendo em paralelo ali com a Abby correndo dos zumbis e achando o Joel, e aquela horda gigantesca de... Gente, eu falo zumbis porque eu tô acostumado, tá? Mas eu sei que é infectado e tudo mais, mas é zumbi. E aquela horda gigantesca vindo, correndo na pressão e o povo se preparando. Eu sei que foi citado aí a longa noite, mas aquilo ali pra mim foi nível Batalha dos Bastardos, cara. Caos de grandiosidade, de periculosidade, de grandeza mesmo, só de escala. Você via ali e você fala, nossa, ali foi metade do orçamento da série foi naquela cena ali da batalha. E aquilo ali, tipo, foi de uma grandiosidade que fazia tempo que eu não via. Aquilo ali foi coisa de você olhar e falar assim, cara, isso aqui tá nível HBO, isso aqui tá nível Game of Thrones, isso aqui agora
chegou lá. E outra coisa que eu posso trazer aqui também é sobre a tensão de gameplay que a gente passa quando a gente tá jogando, por exemplo, na cena do Byaku. Cara do céu. Aquilo ali foi cagaço total e é coisa que a gente passa jogando e finalmente a gente viu os personagens passando por isso, sabe? Tipo, aquele negócio de você ver, aquele negócio enorme vindo e falar, meu Deus do céu, agora. E aí ele vem pra cima ali do Tommy. Aí o Tommy tome fogo nele e ele, nada dele morrer. E toma tiro, e toma outro tiro e isso e aquilo e nada dele morrer. É a mesma tensão do jogo. Fala, meu Deus, agora... E aí no último momentinho ali, no último... Você já tá assistindo em pé já. Pior que eu tava assistindo com a minha esposa, ela literalmente ficou em pé nessa hora. A partir dessa hora, né? Depois dessa hora foi só ladeira abaixo. E aí aquele momento do episódio que você fica apreensivo e, cara, não tem como, cara. Você é aquele personagem. Você faz parte daquela batalha e a tensão tá lá no talo, sabe? Lá no talo. Em paralelo, Joel sendo levado, né, cara, para o seu destino, não é mesmo? E, cara, eu acho muito bom, assim, cara. É muito louco que começa o episódio com a galera lá da Abby falando, né, sobre, fazer um plano, não sei o quê, né? Qual que é o plano? O que a gente vai fazer pra chegar no Joel, não sei o quê. Cara, o Joel cai no colo dela, assim, cara. Cai do céu, cara, no colo dela. É incrível isso, cara. E de uma maneira muito orgânica. Você não sente que nenhuma forçação de roteiro nem nada. É orgânico, cara. O Joel tava lá fora. E aí aparece ela ali. E aí ela fala que tem uma galera ali que pode ajudar, porque tá dando ruim lá. Então, tipo assim, é tudo muito orgânico e muito bem construído e amarradinho e, cara, primoroso, cara, primoroso. Tem uma cena muito boa ali também nesse meio, que é o like que você vai deixar nesse vídeo. É a cena que você tá ali, está envolvido aqui, tá me ouvindo falar um monte de coisa aqui sobre o episódio e olha só, like, né, cara? Dá pra você dar um like aí, deixar um like, pra dar uma força aí pra esse canal que está em um lento desenvolvimento. Quero trabalhar mais nisso, quero fazer mais vídeos aqui, produzir mais conteúdo pra vocês. Recentemente eu fiz uma breve análise falando sobre Demolidor recém-nascido. Demolidor Renascido. E em breve eu tô preparando um vídeo falando sobre a série, vamos chamar de a série clássica de Demolidor, que é uma das minhas séries favoritas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta aí de cultura pop, gosta de cinema, gosta de série, de filmes, de séries, já aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito. E não esquece do like aí pra fortalecer esse vídeo e fazer ele aparecer pra mais pessoinhas. Bom, e continuando, as duas coisas que aproximam esse episódio de ser um dos melhores episódios aí da televisão. É muito considerado aí hoje em dia os 2 melhores episódios, por exemplo, aí da televisão, a Batalha dos Bastardos de Game of Thrones. E começa o quebra-pau mais visceral e bem dirigido da história das séries de TV. E a aparição do Negan lá no primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead. E os dois têm elementos diferentes, né, um do outro. Um traz uma grande batalha, uma grande solução ali, uma batalha grandiosa. E o outro traz a introdução de um grande antagonista e a morte de um personagem importante. E é o que acontece nesse episódio aqui. Também elevando ainda mais aí, juntando a qualidade da execução dele com o nível de importância dele dentro da série. E aí chegamos no momento em que nosso amigo Joel vai de base, né, meus amigos? Infelizmente, assim como no jogo, né? E isso também nos pega de surpresa, porque eu não sei vocês, mas eu tinha uma leve esperança de que eles fossem fazer diferente aqui na série, ou de que eles fossem prolongar um pouco mais a jornada ali do Joel. Coisa que dá um pouco menos de esperança ao ver o primeiro episódio, e ao ver o desenrolar desse episódio vai dando menos esperança ainda, né? Vai chegando os momentos assim que você fala, cara, agora vai, né? Desse episódio ele realmente não passa. E acontece, galera. Acontece da maneira mais pesada possível, mais fiel possível, sendo assim a conclusão de toda a tensão criada em cima do episódio e o início aí da jornada dessa antagonista, né? Que eu não sei muita coisa sobre o parte 2, né? Mas até o momento ela é antagonista, né? Ela pode ser que isso mude, mas até o momento é o que ela é. E o início aí dessa jornada de luto e vingança e tudo mais que com certeza vem aí por parte da Ellie. Bom, galera, por hoje é isso. Eu gostei muito do segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us. Acho que até aqui foi o melhor episódio já feito nessa série e vamos ver, né? Estamos empolgados, né? Estou empolgado, estou emocionado. Vamos ver qual vai ser o desenrolar da série e ver se ele se mantém com o passar do tempo, né? O tempo dirá se ele realmente entra aí pra esta lista dos melhores episódios já feitos na televisão. Mas no sangue quente, na empolgação, eu acredito que ele chega lá ou quase lá, sabe? Ele foi de um nível muito alto, assim,
tecnicamente, foi de uma construção muito bem feita e de um episódio, assim, tecnicamente muito, muito primoroso. Espero que vocês tenham gostado dessa quase improvisada análise desse episódio. Fala aqui nos comentários o que você achou do episódio 2, se vocês gostariam que fosse diferente, se ele foi tudo isso mesmo, se ele chegou lá nesse quesito de ter sido um dos melhores episódios da série e da televisão, assim, de forma geral. Deixa aqui nos comentários a sua opinião ou até alguma sugestão aí para os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.